que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia. Mas tirando esse clichê, que é verdadeiro, mas muito padrão, como explicar isso a fundo? Fala rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é o canal Os Três Lados da Moeda, em que eu falo sobre economia e política de uma forma diversa. Então vou trazer um mesmo assunto para vocês e trazer várias perspectivas sobre ele para que a gente possa refletir sobre. Além disso, explicar conceitos como eu vou fazer hoje. A Selic, então, ela é a taxa básica da nossa economia, que vai reger todas as outras taxas. O cupom é um órgão que se reúne a cada 45 dias para decidir em qual patamar essa taxa vai estar. Por exemplo, 2% ao ano, 2,75% ao ano, e como isso te afeta? Bom, o cupom, que é um órgão do Banco Central, ao decidir essa taxa ela vai guiar todas as outras taxas da economia, ficando mais barato para você consumir, estimulando a gente a consumir mais, ou ficando mais caro para a gente consumir, o que vai frear o consumo. Você fala, putz, então ele devia sempre deixar a gente consumir. Será? Para pensar. Quando a gente está com uma inflação muito alta, os preços estão aumentando muito, muitas vezes isso precisa parar. Para fazer isso, essa taxa Selic pode ser aumentada. Aumentando a taxa, as outras taxas da economia ficam mais altas e a gente diminui o consumo, fazendo com que os preços voltem mais à normalidade. Mas como é que isso funciona? Bom, ela é uma taxa que vai guiar todas as outras, como eu já comentei. Sendo assim, para pegar aquele financiamento, pegar aquele empréstimo, os juros do cartão de crédito, eles vão ser guiados por ela. Se a Selic está mais baixa, a tendência, e já explico por que tendência não necessariamente regra, é que essas taxas fiquem mais baixas. Então talvez seja aquele momento que aquela empresa vai resolver pegar um empréstimo para expandir os seus projetos e vai produzir mais. Vai ser aquele momento que você vai gastar mais dinheiro e isso tudo na cadeia produtiva vai fazer com que as pessoas consumam muito mais. Um exemplo muito bom foi agora na pandemia. Essa taxa Selic, ela vem baixando, vou colocar um gráfico aqui, desde muito tempo, lá para 2015, e vem ficando muito baixa. Na pandemia ela baixou mais ainda para estimular com que a gente consumisse. A demanda ficou muito retraída, com exceção de alimentos, que a gente viu que os preços aumentaram porque muita gente quis comprar e porque o preço das commodities aumentou, o dólar estava mais alto, o consumo no geral estava retraído também por conta do menor contato entre as pessoas. Sendo assim, a taxa baixou mais ainda. Porém, recentemente ela voltou a aumentar. Mas uma coisa que aconteceu na pandemia que muitas pessoas falaram é, essa taxa tá baixando, mas eu não tô sentindo isso no banco. O banco não tá fazendo as taxas serem tão baixas assim. Por que isso acontece? As instituições financeiras utilizam a taxa Selic como parâmetro, mas não necessariamente ela que chega no consumidor final sempre, porque existem outros critérios para decidir qual que vai ser essa taxa final. Outros critérios importantes são os custos administrativos crescentes, a tributação do setor financeiro, que é muito grande, o risco de inadimplência, que na pandemia também era muito alto. O risco de inadimplência é a capacidade, ou melhor, o risco que tem de uma pessoa não conseguir arcar. Então eu empresto dinheiro para ela e ela me dá o calote. Principalmente na pandemia, que todo mundo estava mais preocupado com as finanças mais complicadas, o emprego diminuiu muito, o desemprego acabou aumentando, o risco de inadimplência era maior. Então você acaba exigindo um retorno maior por conta disso. Há também um spread bancário, que seria a taxa de captação menos a taxa de aplicação. Envolve, inclusive, impostos, custos e tudo que eu comentei. A Selic, então, acaba sendo um mecanismo para que a gente possa fazer com que as pessoas consumam mais ou menos. E quando eu digo a gente, eu digo o cupom e o Banco Central, porque é ele que acaba decidindo enquanto essa taxa vai estar. Mas não é tão simples assim. Não é só vamos baixar a Selic quando a gente quer consumir mais e vamos aumentar a Selic quando a gente quer frear o consumo porque os preços estão altos. Porque outras coisas também são afetadas, outras variáveis afetam a Selic e são afetadas por ela. Como, por exemplo, Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Por que isso? Nós podemos, aqui no Brasil mesmo, emprestar dinheiro para o governo. Por que o governo ia querer dinheiro emprestado nosso? Vários motivos, para fazer investimentos no país e para financiar a dívida pública. Eu, Paula, mesmo invisto. Eu empresto dinheiro para o governo e ele me devolve com juros. Com base em quê? Quanto esses juros? Com base na taxa Selic. Atualmente, a Selic está em 2,75 por ano. Se eu colocar determinada quantia e daqui a um ano retirar, supondo que ela fique nesse patamar, eu recebo meu dinheiro mais esses juros de 2,75% ao ano. A questão é, investidores estrangeiros também podem investir aqui no Brasil. Mas pensa, o Brasil é um país mais arriscado. A dívida pública está muito alta. Tem uma instabilidade política e econômica muito forte. Sendo assim, eles vão exigir para investir aqui
um retorno maior. Eles vão emprestar dinheiro para o governo com um retorno maior. Então, se o cupom deixa essa taxa muito baixa, a Selic, para que a gente consuma mais, a tendência é que os investidores tirem o dinheiro daqui, porque não está compensando investir, colocar o dinheiro aqui e assumir um puta risco para uma taxa baixíssima de 2% ao ano, e tiram o dinheiro e colocam em outro lugar. Quando ocorre essa retirada de dinheiro daqui para lá para o estrangeiro, a tendência é que o dólar aumente e fique mais caro. E aí, produtos que a gente vai importar, que são cotados em dólar, vão ficar mais caros também. Percebem? É muito mais complexo do que parece. Outro dia eu posso me aprofundar mais nisso. Espero que vocês tenham conseguido ter uma noção geral sobre a taxa Selic e os efeitos que ela tem na economia. Curtam o vídeo, se inscrevam e compartilhem com os amigos para começarem a ter essa noção melhor sobre economia, que é muito importante, inclusive para a política.